Olá, eu sou a Neuza Adriele, aluna do 8º semestre do curso de Licenciatura em Música da Universidade do Estado do Pará e vou apresentar o meu relatório de estágio supervisionado 4 na etapa de regência de classe. Este trabalho é resultado da disciplina Estágio Supervisionado 4 do curso de Licenciatura em Música da Universidade do Estado do Pará e tem por objetivo relatar as experiências vividas e executadas em campo de estágio na etapa de regência de classe. O estágio, na sua diversidade de etapas, é primordial à formação do professor. Scalambre e Molinari afirmam que o estágio curricular supervisionado, indispensável na formação de docente nos cursos de licenciatura, é um processo de aprendizagem necessário a um profissional que deseja realmente estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira e deve acontecer durante todo o curso de formação acadêmica, no qual os estudantes são incentivados a conhecerem espaços educativos, entrando em contato com a realidade sociocultural da população e da instituição. Diante disso, o estágio foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão de Guajará, na disciplina de Artes, e no período de 26 de setembro de 2023 a 28 de novembro de 2023. A escola fica localizada na cidade de Vigia, interior do estado do Pará, e é uma escola pública municipal de ensino regular que atende o público do ensino fundamental 2 e EJA, nos turnos da manhã, tarde e noite. As turmas atendidas foram 6 turmas de 6º ano, sendo 3 pela manhã e 3 pela tarde, onde cada turma tinha 2 horas aulas e cada hora aula equivale a 45 minutos. A professora da turma é a professora Rocielen Castro, formada em licenciatura em música pela Universidade do Estado do Pará, campus Vigia. O motivo da escolha do campo se deu principalmente diante do meu interesse de estagiar em escola pública, e como eu precisei, neste último semestre, ficar mais tempo na cidade de Vigia, que é a minha cidade de residência, eu optei em escolher um campo, na cidade. A escola escolhida foi a Escola Barão de Guajará, porque eu já conhecia o trabalho que a professora realizava lá, bem como a escola atende um público muito diversificado, tem alunos de diversas características, inclusive pessoas com deficiência, dos quais eu sentia a necessidade de ter mais contato, além dos autistas de diversos graus. Então, esse foi o real motivo da escolha do campo, e de antemão eu afirmo que essa foi a experiência que mais me marcou durante as 4 fases do estágio. A escola pública, ela é desafiante e todos os dias eu fui constrangida com algum novo conhecimento. Logo, eu reitero, que enquanto professora eu precisava dessa experiência. Quando eu cheguei na instituição para estagiar, a professora ela ainda não tinha um plano de ensino traçado para a 4ª avaliação, visto que eu cheguei no finalzinho da 3ª avaliação. Então, eu sugeri à professora que trabalhássemos conteúdos referentes à música na disciplina de artes, porque eles ainda não tinham trabalhado durante o ano. Então, a professora prontamente aceitou o desafio e me responsabilizou por fazer os planos de ensino e os planos de aula. E assim eu fiz. Optamos em trabalhar os parâmetros dos sons, Então, na primeira aula, nós fizemos uma introdução aos parâmetros dos sons, onde nós discutimos sobre o que é música, sobre o que é som, e os alunos puderam ouvir e dar exemplos de sons. Nessa aula, nós fizemos como atividade, trabalhamos a percussão corporal, onde os alunos escolhiam uma parte do seu corpo para executar um som, e ao final nós conseguimos montar uma espécie de orquestra do corpo, onde cada aluno tocava o som escolhido no corpo para que a gente conseguisse juntar os diversos sons que eles conseguiram emitir. Uma outra atividade de destaque foi a confecção da barraca da Feira do Conhecimento, que tinha temática sobre as bandas de música, e para essa barraca nós fizemos uma pesquisa com os alunos sobre as bandas de música existentes na cidade e que tem forte influência cultural no município, Então, os alunos foram pesquisar em campo sobre as atividades da banda, sobre o surgimento das bandas, e elaboraram um roteiro de fala, de apresentação para o dia da Feira do Conhecimento.
Nós, enquanto a professora e eu, estagiária, auxiliamos os alunos, né, para que eles conseguissem desenvolver a pesquisa. E a partir da Feira do Conhecimento, nós continuamos a trabalhar os parâmetros dos sons, altura, intensidade, duração e timbre. E nessas aulas, nós discutíamos os conceitos desses parâmetros, bem como dávamos exemplos em áudios para os alunos, e também pedíamos que, ao entender sobre os conceitos desses parâmetros, os alunos também dessem exemplos para a gente do que eles poderiam utilizar ao redor deles. Então, nós usamos para essas identificações, nós usamos sons já prontos, que pegamos de áudios prontos, mas também levamos instrumentos para a sala de aula, como pandeiro, chocalho, flauta doce, tambores, para que, ao perguntar para o aluno o que é um som forte, o que é um som fraco, o que é um som curto, o que é um som longo, eles tivessem a possibilidade de execução. Uma atividade que foi bem legal foi quando nós confeccionamos plaquinhas para que eles pudessem levantar durante a atividade de acordo com o som que eles estavam escutando. Então, nós fizemos plaquinhas de sons graves, de sons médios, de sons agudos, e ao escutar o som que nós estávamos emitindo, eles deveriam levantar as placas para identificar o som que eles estavam escutando. Uma outra atividade também, que era para reconhecer o timbre dos instrumentos, onde eles fechavam os olhos, né, todos vendados, e a gente tocava alguns instrumentos em sala de aula e eles teriam que dizer o nome daquele instrumento, daquele timbre que eles estavam escutando. Então, as nossas aulas de parâmetros dos sons, elas eram baseadas muito na prática, para que os alunos de fato conseguissem internalizar o conceito desses parâmetros e não somente, né, escrever o conceito deles, mas internalizar de fato o real significado deles, né, que ao escutarem um som curto, um som grave, um som longo ou qualquer som, eles entendessem qual parâmetro ali está sendo manifestado. Outra atividade que fizemos em sala de aula foi a confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis, e foi uma atividade muito legal porque nós tivemos integral participação dos alunos, né? Eles levaram para a sala de aula materiais recicláveis que eles encontraram nas suas casas, e dentro de sala de aula nós confeccionamos os instrumentos. Anterior a isso, nós mostramos alguns instrumentos para eles, bem como pedimos para eles pesquisarem na casa deles alguns instrumentos que chamassem a atenção deles e que desse para confeccionar com materiais recicláveis. Então, eles levaram para a sala de aula materiais, garrafas PETs, latinhas, papel, e dali saíram chocalhos, tambores, castanholas, entre outros instrumentos. E para aproveitar, né, essa atividade da confecção dos instrumentos musicais, nós programamos uma apresentação musical que equivaleria à quarta avaliação deles. E nessa apresentação nós fizemos aberta ao público, aconteceu na biblioteca da escola, onde nós chamamos os diretores, os pedagogos e alguns professores para prestigiar os alunos. Na ocasião, eles tocaram a música Jingle Bell com uma célula rítmica que foi ensaiada com eles anteriormente à apresentação. A célula rítmica, por eles não lerem partitura, ela foi ensaiada a partir de musicograma. Então, nós escolhemos sinais, né, que equivaleriam a cada figura musical, a cada valor da figura musical, e executamos, demos exemplos até que eles conseguissem reproduzir. Então, essas foram algumas das atividades desenvolvidas em sala de aulas. Eu ressalto que todas essas atividades foram desenvolvidas em todos os 6º anos, tanto da manhã quanto da tarde. Aqui algumas fotos. A primeira foto é da barraca da Feira do Conhecimento, onde nós tratamos sobre as bandas de música. A segunda foto na confecção de instrumentos. E essas duas fotos foram do dia da apresentação musical que aconteceram na biblioteca. A gente percebeu, né, um envolvimento muito grande dos alunos e eles gostaram bastante. Nós tivemos resultados bem positivos. Na maioria das aulas nós conseguimos alcançar os objetivos propostos, né, principalmente ali por ser uma novidade para mim. Eu fiquei muito satisfeita com o trabalho realizado durante esse período de estágio. As nossas considerações, né, nós percebemos ali que
tivemos um retorno muito benéfico das turmas em que realizamos as aulas. Os alunos, alguns, tinham de fato o interesse em participar, uma participação muito grande, e apesar de todas as dificuldades da escola pública, a gente conseguiu realizar bastante atividades práticas nas aulas, para que não ficasse aquela aula monótona de somente teoria, 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 mas que eles de fato conseguissem absorver através da prática. Os pontos negativos, né? Por se tratar de uma escola pública, principalmente, nós não tínhamos recursos, assim, musicais mesmo para desenvolver as aulas. Então, o que eu podia levar para a sala de aula, eu levava os meus instrumentos, os meus materiais, bem como a professora regente de classe, para que a gente conseguisse executar as aulas. E assim, na escola pública a gente lida, né, com diversas realidades, com alunos que chegam ali que não se sabe de fato que eles vivem em suas casas, mas que a gente precisa abraçar, que a gente precisa abraçar, entender e acolher. Então, assim, os pontos negativos é de fato a falta de estrutura, né, que a gente não tem, seja de estrutura física ou de estrutura na questão de materiais, porque as salas de aulas elas são bem precárias e a gente não podia fazer tanto barulho para não incomodar outros professores que estavam dando suas aulas. As minhas sugestões, né, é que, de fato, assim, o poder público do município, ele olhe com mais atenção para a escola, onde eu estagiei, para a Escola Barão de Guajará, visto que é a única escola de dentro da cidade que oferta o ensino fundamental 2. Então, há uma precariedade de ensino muito grande, de estrutura muito grande, mas, assim, na medida do possível, né, os professores vão se desdobrando para que eles consigam, de fato, alcançar os seus objetivos para aquela determinada turma, para aquele determinado aluno. Então, eu chamo a atenção, né, para mais investimentos na educação no município e exclusivamente na escola, onde eu pude acompanhar de perto essa realidade. As minhas últimas considerações, como falei anteriormente, foi uma experiência única, assim, de todas as etapas do estágio, né, estar na escola pública, enquanto professora, visto que eu vim dessa realidade como aluna, e principalmente no município que tem muita relevância para mim, né, que é o meu município de residência. Então, foi muito benéfico, né, foi uma experiência que com toda certeza acarretou muito na minha formação enquanto professora e enquanto formanda, né, principalmente que vou estar frente a frente com essa realidade futuramente. Foi uma experiência maravilhosa que eu precisava mesmo passar, e dali eu trago comigo, né, uma nova bagagem, um novo contexto educacional para que cada vez mais eu procure estudar, me aperfeiçoar e atue como uma boa professora ou uma professora apta para alcançar os objetivos e participar dos processos educacionais dos alunos. Muito obrigada pela atenção.